Bom, turma, então agora a gente vai ver os processos eólicos que estão relacionados, mas não são exclusivos dos ambientes áridos. Os ambientes de deposição eólicos, eles estão relacionados à ação do vento, né? Assim como a água, o vento é um importante agente de mudança geomorfológica, né? O principal agente de mudança geomorfológica é a água através do ambiente fluvial. Mas o ar também é um fluido e ele também causa erosão, transporte, deposição de materiais e significativo. Só que como o ar tem uma viscosidade menor do que a da água, ele tem menor capacidade de transporte do que a água. Então ele carrega sedimentos mais finos. O vento, então, ele é incapaz de carregar seixos, matacões, né, blocos de pedra, mas ele pode carregar areia, silt, argila. Então, o trabalho eólico, né, ele atua principalmente em desertos, em regiões áridas e nos litorais, mas também ocorre em outros lugares, né? E possui menor capacidade de transporte de sedimentos em relação à água. Nesse caso, o tamanho do grão importa, porque partículas muito pequenas eles se movem com dificuldade, porque tem a coesão entre as partículas. Quando elas se depositam, estão úmidas, elas têm uma ligação em função das ligações iônicas da água. A partir do momento que seca, ela forma a adesão em função das próprias moléculas da argila, né, que acaba formando uma atração, né, e forma uma superfície suave, né, que acaba sendo uma superfície aerodinâmica, e impede a ação do vento como agente de erosão, né? Então, os sedimentos muito pequenos, em geral, eles não conseguem ser transportados pelo vento. O vento tem menor capacidade de transporte dos sedimentos muito pequenos, como a argila. Já os grãos de tamanho intermediário, eles se movem com muito mais facilidade, porque eles ricocheteiam, né? Aquilo que eu expliquei no ambiente fluvial. A partir do momento que o vento consegue mover um grãozinho de areia, esse grãozinho de areia vai se levantar, e em função da gravidade, né, o vento não tem capacidade de manter o transporte no ar. Em função da gravidade, esse grãozinho vai cair. Quando ele cai, ele movimenta mais uma porção de grãozinhos que ele atingiu. Então, o impacto daquele grãozinho no solo, ele vai colocar em movimento uma série de outros grãozinhos. E essa série de outros grãozinhos vão colocar em movimento outra série de outros grãozinhos. E isso acaba formando essas ondulações, né? Porque tem locais preferenciais onde os grãos caem, né? E são movimentados, e locais preferenciais onde se acumulam. E os sedimentos e partículas grandes e pesados, eles não conseguem ser transportados pelos ventos, né? Então, eles acabam ficando nas superfícies, né? Toda a areia, né, movimentada do entorno, e os blocos maiores, eles ficam abandonados, né, no local que está sofrendo erosão eólica. Isso é o que eles chamam de superfície de deflação. Deflação por quê? Porque a areia está sendo roubada dessa área, né? Então, deflação porque está perdendo areia, está perdendo aquele material que tem capacidade de transporte pelo vento. Só que todos os grãos maiores, eles vão se acumulando, porque o vento não tem capacidade de transportar eles. Nem pelo impacto da argila é capaz de movimentar esses materiais. Então, eles acabam sendo acumulados na superfície do terreno, vai retirando toda a areia da volta e esse terreno vai sendo reduzido, né, vai perdendo areia, só que os sedimentos maiores ficam acumulados. E chega determinado momento que a superfície está toda coberta por esses sedimentos maiores, então a partir daí a erosão eólica já não consegue mais agir, né? Porque essa superfície de deflação, essa cobertura com sedimentos maiores, protege todo o solo abaixo da ação do vento.
A abrasão eólica ela é semelhante aos sistemas de... Agora me fugiu o nome, né? Mas aquelas lavagens, jatos de areia, né? Que se dá para limpar alguns objetos, né? Então é uma versão natural, lenta e constante do jateamento de areia, que é usado como ferramenta de limpeza de superfície para retirada de ferrugem, inclusive, né, de metais. E como o vento carrega preferencialmente os grãos de tamanho areia, o impacto desses grãos com outras superfícies acaba formando a abrasão eólica, né? Então, alguns, além daquela superfície de deflação, que são os blocos maiores abandonados, essa areia também ela tem uma altura limite, né, que o vento consegue levantar essa areia, e dentro dessa altura limite, qualquer obstáculo que a areia encontrar, ela vai ficar batendo nesse obstáculo e vai provocar um efeito de abrasão. E esse efeito de abrasão, ele acaba formando estas feições, né, os yardgans, alguns cogumelos de pedra ou um lado, apenas um lado, uma face de determinado bloco de rocha acaba acaba sendo desgastado. Tá? E uma das teorias sobre a origem da esfinge de Gizé é que ela foi criada, né, a partir de um yardan, que foi esculpida, né, a esfinge nesse local, num yardan foi esculpida a esfinge. Então, boa parte da estrutura dela já era natural. Então, o impacto dos grãos de areia sobre essa superfície, ela acaba formando essas feições alinhadas, né, por estar sofrendo erosão só em uma face daquela rocha. E isso acaba formando também esses ventifactos, né? Os grãos de areia vão impactando em qualquer sedimento que não seja transportado pelo vento, e isso acaba formando faces regulares, né? Como esses sedimentos expostos à abrasão aqui do meio, né? Tem uma forma aerodinâmica em uma direção específica, assim como os yardgans, né? Que tem uma face que sofreu erosão e outra não. Os ventifactos, eles também acabam formando faces lisas, parecem polidas, né? Em função dessa da abrasão eólica, né? A abrasão formada pela areia. E uma coisa bem curiosa é esses cogumelos, né? Que são feições fungiformes, né? Parecem esses cogumelos, porque a altura alcançada, né, pela movimentação da areia, então num bloco de rocha maior, a areia vai bater sempre na base desse bloco. Então ele vai ali, vai erodindo a base do bloco. E a parte de cima fica intacta, então ele fica com essa forma invertida, naturalmente invertida, são as feições fungiformes, por causa da abrasão que a areia provoca na base dessas rochas e não no topo. Então essa abrasão continua até o momento que esse bloco vai cair, né, por desequilíbrio, pela base não sustentar mais o peso da rocha. Mas essas feições são muito frequentes em ambientes áridos, em função dessa abrasão eólica, né, o impacto dos grãos de areia na base do bloco de rocha. Então aqui está mostrando, né, a questão a velocidade do vento e o quanto de areia movimenta, né? Quanto maior a velocidade do vento, maior a areia transportada. E quanto mais longe da superfície, maior a velocidade do vento. Tem muita gente que tem aqueles varais, né, que tu pendura a roupa e depois tu ergue eles para eles ficarem mais longe da superfície, né? Então tu baixa o varal para pendurar as roupas e depois tu ergue o varal para ele ficar numa altura maior, porque a incidência de vento numa altura maior, ela vai fazer com que a roupa seque mais rápido.
que a reincidência de vento é maior. Então, a quantidade de areia depende da velocidade do vento, e uma vez iniciado o movimento, a queda de 1 grão de areia vai movimentar os outros. Então, a partir do momento que 1 grão de areia for movimentado, ele vai se erguer, vai cair. No momento que ele cair, ele atinge outros grãos de areia e coloca esses outros grãos de areia, em função do impacto, coloca esses outros grãos de areia em movimento. E assim vai sucessivamente, né, até alcançar um obstáculo que vai fazer com que essa areia se deposite, né, ou um obstáculo que vai fazer com que essa areia provoque a abrasão, né. E esse processo de saltação, esse transporte quase que exclusivamente por saltação, acaba formando essas ondulações, que quem foi na praia com certeza já se encantou com isso, né? Forma essas pequenas ondulações na superfície, que são chamadas de ripples, né? São mini dunas, e onde os grãos caem com mais frequência, dispersando outros grãos com impacto, tende a formar uma cava, seguida de uma crista, onde caem os grãos e movimenta a areia, se forma uma cava e em seguida outra crista. Então, essa ondulação é provocada pelo movimento por saltação. E a partir do momento que o vento carrega mais sedimentos, acaba formando dunas, né? Então, quando a disposição de sedimentos é grande, são formadas as dunas, e tem esse processo de cristas e vales, né? Cristas e cavas, em função deste processo de saltação, que é a forma predominante de transporte do vento. Então, essas geoformas, né, as formas topográficas criadas pelo movimento das dunas, em geral, né, pelo movimento da areia, em geral formam as ripples, né, e as dunas. E sempre que forma uma duna, né, ela vai ter ripple numa das faces. Então, tem uma face dorsal, que eles chamam, que é a face que recebe o vento, né, que está recebendo o movimento do vento, e sobre a qual as areias estão cavalgando, né, estão subindo, e a face frontal. As areias vão subindo, 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 né, nessas ondulações, e chega em determinado momento que a acumulação de areia é muito grande, e aí essa areia escorrega num ângulo de face frontal ali de 20 a 35 em geral, né, em torno de 30 graus, que é a face frontal da duna, que é onde a areia escorrega. Então não tem ripples, né, não tem essas ondulações na face frontal, porque a face frontal é o escorregamento da duna. Então aqui tem um exemplo do fluxo de areia na face frontal. Na face dorsal se encontra as ripples, e na face frontal, aqui vocês podem ver que é mais íngreme, né? A acumulação de areia tem uma posição mais íngreme, né? Esses 35 graus. E aqui não forma ripples, né? A areia escorrega para baixo, como está sendo mostrado aqui nessa imagem. Então, aqui tem um exemplo de migração das dunas, né? De impactos no ambiente eólico. Falando mais da questão costeira, que é mais comum aqui para nós, né? As dunas vegetadas no Parque de Itapeva, né? Então, esse Parque de Itapeva, ele tem uma movimentação de dunas, e a vegetação se fixou nessas dunas, consequentemente, essas dunas estão fixas, né? Essas dunas não são mais móveis. Já as dunas que estão expostas à ação do evento, elas são chamadas de dunas móveis, né? Então, aí tem o exemplo do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, que fica em Mostardas, né, no litoral médio do Rio Grande do Sul. E esse campo de dunas é móvel, né? Ele ainda está sofrendo o transporte de sedimentos. E, bom, esse transporte de sedimentos é interrompido por diversos obstáculos, né? Um deles é a vegetação, mas também podem ser impactos de interferência antrópica, né? Um exemplo aqui, o campo de dunas de Cidreira, né? Ele é um campo móvel ameaçado. As dunas estão em movimento aqui em Cidreira, mas aqui tem uma estrada, né,
que leva até a cidade cidreira aqui. E ao lado dessa estrada, né, que passa entre as duas lagoas, aqui onde está marcado com um círculo, que tem essa Barbada Vendes, e quem quer comprar esse terreno? Barbada. Essas dunas móveis, elas estão migrando de norte para sul, tá? Ou de nordeste para sudoeste, em função do nordestão, que é o vento predominante do litoral gaúcho. Quem já foi sabe do que eu estou falando. Então, elas se movem de norte, que é de onde o vento vem, para sul. De nordeste para sudoeste. E essas dunas estão sendo empurradas aqui em direção a essa lagoa maior que está aqui embaixo. Só que aqui, por exemplo, tem uma estrada. Nessa estrada tinham residências, né? Tinha uma série de empreendimentos, casas, comércio. E aqui embaixo dessa duna tinha uma casa. Né? Eu acompanhei até no tempo de graduação, a gente visitou esse local mais de uma vez ao longo da graduação e da pós, né? O pessoal da URGS levou a gente lá mais de uma vez e eu via ano após ano, né? Essa placa já sumiu, via ano após ano como essa propriedade em particular foi soterrada. Aí eles colocaram cercas para tentar segurar, né? Impedir o avanço do campo de dunas. Eles fazem limpeza no asfalto ali, porque o campo de dunas está invadindo a estrada, que aparece aqui nessa imagem também. Então, essas construções pré-existentes, elas estão sendo afetadas pela migração das dunas. E já aqui nessa área de Tramandaí, de onde está sendo retirada a areia, né? Essa areia está sendo movimentada para sul, essa porção norte, que já alcança Tramandaí, ela está perdendo areia, porque não tem reposição por causa de toda a ocupação antrópica que existe em Tramandaí e Imbé, né? Então essa parte de Tramandaí ela está perdendo areia e não tem reposição. Então a disponibilidade de areia, né, nessa região ela está afetando as atividades turísticas ali. Aqui tem outra situação, né? De desrespeito a áreas de restinga, áreas de dunas vegetadas, que é o caso da Vila de Itaúna, né? Que ela foi... Existe agora a cidade nova de Itaúna, que foi construída em outro local, mas virou aqui um ponto turístico da região. Toda a Vila de Itaúna que foi soterrada pelas dunas. Tá? Foi um desrespeito, um desconhecimento da dinâmica das dunas e fez com que uma cidade que já foi considerada próspera simplesmente desaparecesse embaixo da areia. Outra geoforma, assim, no sentido de uma feição do relevo formada exclusivamente pelo ambiente eólico, são esses depósitos de lês, que é quando diz que o silt e a argila dificilmente são movimentados pelo vento, né? O movimento preferencial é sempre o da areia. Mas a partir do momento que o silt e a argila são colocados em suspensão, eles podem ficar eternamente em suspensão, né? Eles podem percorrer grandes distâncias suspensos. E quando eles são depositados, eles cobrem, né, uma extensa área da planície com depósitos homogêneos, né, de silt e areia, silt e argila. E como o silt e a argila têm uma coesão muito grande quando eles estão depositados, eles formam essas... a erosão acaba formando essas paredes, né, bem íngremes de uma rocha bem consistente. E essas paredes, por exemplo, elas são escavadas sem se desintegrar, então existem cidades construídas, né, cidades de pedra, casas construídas como cavernas, assim, como casa de hobbit mesmo, sabe? E no depósito de lês, constrói, né, cava e forma a tua residência ali. Então essas casas aqui, né, muito bonitas, as escadas aqui de acesso de uma casa a outra, os muros, é tudo depósito de lês. E
a gente não pode ignorar também que deserto não é ausência completa de água, né? Então, em determinados momentos, chove numa área desértica. E os processos fluviais no deserto, eles são bem particulares, né? Então, o clima seco favorece esses eventos de enxurradas. E os rios são intermitentes, então chove, o rio enche, para de chover, uma calha abandonada. No meu doutorado, eu visitei uma área da Argentina, que fica em São Juan, próximo a Mendonça. E essa região, ela é exatamente assim, né? O rio São Juan, ele é barrado para poder abastecer a cidade, mas o leito do rio, a calha do rio, ela é utilizada para lazer. As pessoas vão lá andar de buggy, né? Tipo essas gaiolas que a gente tem aqui na região norte do estado. E então a diversão, o lazer é ir para lá. E quando chove, o rio enche rapidamente. Nas estradas também é comum, eles nem constroem pontes sobre os rios. Então, nas estradas é comum ter uma área rebaixada, e antes dessa área rebaixada tem o aviso, né, que é uma área de inundação em caso de chuva, né, que tem que observar antes de atravessar. Então, o clima seco ele favorece esses eventos de enxurrada. Os rios às vezes são intermitentes, eles passam boa parte do ano secos. Quando chove, né, enxurrada, um rio muito rápido, muito volume de água, e logo depois ele desaparece. E as relações ecológicas também são extremamente particulares, né? Então aqui tem um exemplo do Atacama, né? E a explosão de cores que aparece no curto período de chuvas que existe lá. O mesmo se diz do Cerrado brasileiro, né? Então aqui dos processos fluviais no deserto, né? Tem um exemplo de uma cadeia de montanhas e uma área desértica aqui, né, no Vale da Morte dos Estados Unidos. Então, no momento que chove, os rios ocupam essa planície rapidamente e logo depois abandonam esses sedimentos no caminho, né? Então, esses sedimentos em geral, como a água tem maior capacidade de transporte, esses sedimentos eles são clásticos, né? Eles carregam sedimentos de tamanhos variados. E em função do intemperismo e em função dessa água em geral ser evaporada antes de alcançar um corpo d'água maior, acaba formando o que eles chamam de playa lakes, ou playas, que são depósitos salinos, né? Que são comuns os salares evaporitos, né? Que são formados nesses locais. Outra situação são terras áridas ou semiáridas que, em função do mau uso do solo, acabam passando por um processo de arenização. Ou seja, o solo é exposto, a ação dos ventos é intensa, a partir do momento que o vento começa a colocar esse solo em movimentação, é difícil interromper, né, por causa desse processo de retroalimentação, né? Um grão de areia movimenta outro grão de areia e assim sucessivamente. Então, o processo é a arenização, né, que são regiões onde chove, porque se usa o nome deserto, desertificação, apenas para regiões áridas e semiáridas, né? Então, né, acontece, é restrito ao clima, né, a quantidade de chuva que cai lá por ano. Já a arenização pode acontecer em qualquer lugar e acontece no oeste do Rio Grande do Sul, no caso do Pampa Gaúcho. Então, essa arenização é em função do mau uso do solo, embora em alguns locais algumas pessoas chamem de processo de desertificação, né? O Pampa está virando deserto. Não é isso que acontece, esse não é o termo técnico, não é a forma correta de se referir a esse processo, porque desertificação está relacionado com o clima, com a quantidade de chuvas, né? E a arenização, sim, é um processo de formação de dunas em função simplesmente do mau uso do solo, né? E o clima, nesse caso, não é um fator preponderante. Então,
encerramos, né, o ambiente fluvial e o ambiente eólico, e a gente ainda vai estudar mais alguns ambientes sedimentares continentais.